Olá, na nossa apresentação na disciplina de Técnicas Avançadas de Programação, nós vamos tratar um pouco sobre padrões de projeto, no nosso caso, padrão de projeto MVC. Primeiramente, seu nome MVC é uma abreviação para Model View Controller, e sua classificação se encontra dentro dos padrões de projeto GRASP. Essa classificação tem como base os padrões de projeto distribuírem responsabilidades para cada parte do meu projeto. Cada classe vai ficar responsável por um determinado objetivo. E, dentro de Grasp, o MVC se encontra dentro de controller. O MVC surgiu no final da década de 70 com o funcionário Trigve da corporação Xerox, que explicou no artigo como seria o uso desse padrão de projeto, como que se daria esse uso. O problema a ser resolvido nesse padrão se baseia em como eu posso isolar as regras de negócio da minha lógica de apresentação com a interface do meu usuário e quem será o responsável por lidar com cada parte do meu sistema, cada problema de entrada que tiver no sistema, quem será o responsável. A solução foi atribuir a responsabilidade para cada parte do meu projeto, onde cada uma ficaria responsável, para resolver um determinado problema. E como consequência, eu diminuo a sensibilidade da camada de apresentação em relação à camada lógica de domínio e por outro lado, eu tenho um problema de caso eu não saiba modelar muito bem o meu projeto, eu posso ter poucos controladores e com isso eles irão ficar sobrecarregados, dando um pequeno prejuízo ao meu modelo. Com isso, surgiu o padrão MVC, onde eu tenho a camada View, camada de visualização, camada Controller, ou camada de controle, e camada Model, ou camada de modelo. A seguir, nós vamos explicar mais um pouco sobre cada uma dessas camadas. Falando um pouco sobre a estrutura das models, é a camada que vai conter a lógica da aplicação. É uma representação das informações manipuladas pelo sistema através de seus formulários e regras de SQL. Por exemplo, um sistema que vai manipular usuários, vai ter a representação desse usuário através de uma model que vai ter, além dos campos persistentes para o sistema, como nome, idade, também os métodos para manipulação do estado dessas variáveis. Um exemplo que a gente pode ter disso é que usuários acima de 60 anos vai entrar em determinada categoria e abaixo disso em outra categoria. Isso é uma lógica que vai estar contida dentro desse modelo. Isso é uma característica muito interessante, pois permite que as regras de negócio estejam inclusas dentro desse modelo, que por sua vez vai ser responsável por ter acesso ao banco de dados, manipular o estado atual dessas variáveis e retornar isso para as camadas que acionarem. E é muito interessante que tudo isso acontece de forma isolada, ou seja, os modelos não têm conhecimento de qual interface irá utilizá-lo. Toda a lógica dele é independente das outras camadas. Olá, dando sequência, a gente vai ver agora a camada da view. A camada da view é onde a gente se preocupa em colocar nossos códigos HTML. E nela que a gente se preocupa com a interação do usuário, se preocupa no design. E ela é responsável para exibir as informações que foram armazenadas na model. Ou seja, todos os dados que são úteis para aquela camada vão ser mostrados na camada da view. Ou seja, a gente recebe as instruções da controller para a gente poder exibir as informações que estão na model. Bom, um exemplo aqui de uma interface é essa aqui de uma dashboard normal, onde você tem um login, um cadastro, e ela vai servir para você dar a entrada, passar para o controller, mandar para a sua model. Ou seja, a nossa view é responsável em si para ter o contato do usuário, onde ele vai visualizar e poder também dar entradas, ou seja, comandos de entrada e saída do sistema. Então, para a gente atingir o objetivo, a gente utiliza muito de UX, que a gente fala muito hoje em dia, que é interação mesmo. A gente se preocupa com essa interação para a gente ter uma entrada melhor de dados e uma consequência, uma exibição melhor também. A camada de controle. Ela interpreta as ações, as entradas do mouse ou do teclado enviadas pelo usuário através da view e mapeia essas ações em comandos que estão enviados para a model. Ou seja, ela exerce o controle de qual model deverá ser aplicado e qual view será mostrado ao usuário.
A camada controller é a intermediária entre a view e a model. Ou seja, a gente pode dizer que essa camada faz uma gerência das outras duas camadas. Para exemplificar melhor a função de cada uma das camadas do MVC, tem aqui como se fosse um diálogo das camadas. Camada View. Fala controller. O usuário acabou de pedir para acessar o Facebook. Pega os dados de login dele aí. Camada controller. Beleza, já te mando a resposta. Aí, model, meu parceiro, toma esses dados de login e verifica se ele loga. Camada model. Os dados são válidos, mandando a resposta de login. Camada controller. Beleza, viu? O usuário informou os dados corretos. Vou mandar para você os dados dele e você carrega a página de perfil. Camada view. Valeu, mostrando ao usuário. Bom, agora falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens de se utilizar o MVC, nós podemos começar pela capacidade de desacoplamento e interdependência entre as camadas, que é um ponto muito positivo, porque cada camada vai ficar especializada em fazer apenas um tipo de ação. Por exemplo, a Vue você vai cuidar da parte de interfaces gráficas e componentes, e isso gera até uma facilidade para dar manutenção depois, porque se nós temos um problema de interface visual, seria fácil identificar que ele está na Vue, por exemplo, entende? E toda essa separação entre as camadas nos traz outro benefício, que é a possibilidade de aplicar desenvolvimento paralelo num projeto que utiliza MVC. E o desacoplamento das interfaces e das regras de negócio nos permite reutilizar o código em outros sistemas, em outras funcionalidades, porque uma regra de negócio definida por um sistema feito em MVC, ela não tem relação direta, por exemplo, com o que está sendo feito na página ou numa interface gráfica ou algo do tipo. Ela somente está especializada em ser uma regra de negócio, e isso permite que ela seja replicada para outros sistemas e reutilizada. E seguir todas as características do MVC nos permite construir um software confiável e seguro e robusto, com um alto poder de escalabilidade. Entretanto, desvantagens de se utilizar o MVC podem ser compreendidas pelo seguinte fato. Ele requer uma mão de obra especializada para que ele seja desenvolvido de forma correta, para que todos os conceitos sejam aplicados da maneira correta, visando obter bons resultados com o MVC. E a fase inicial do projeto, ela também é um pouco mais complexa, porque ela não é pautada somente em desenvolver o sistema, mas em estruturar ele em camadas diferentes. E outro ponto que também pode ser considerado um certo problema é que, ao efetuar a divisão dessas camadas, cada vez o projeto pode ser segmentado em pastas e mais pastas e mais pastas. E essa quantidade total de pastas pode deixar um pouco confuso a navegabilidade entre o projeto. E, por fim, o MVC ele não é muito recomendado para ser aplicado em sistemas de pequeno porte pela complexidade do projeto em si. Não que ele seja ruim, mas que para um sistema de pequeno porte, para algo muito simples, talvez efetuar essa separação pode demandar muito tempo e prolongar muito o processo de desenvolvimento de algo que tem o propósito de ser simples. Então, por isso, talvez seja indicado abordar outro padrão de projeto. E, por fim, agora eu vou mostrar alguns frameworks que são baseados em MVC, em que nós podemos aplicar esses conceitos de forma bem interessante. Alguns até muito conhecidos, como o ASP.NET MVC, que está presente em muitos sistemas existentes que estão funcionando no mercado e que é bastante utilizado até hoje.